Então, o que é um saneamento básico? Saneamento básico, a gente ouve muito falar e pouco se sabe o real significado. Sanear, gente, quer dizer limpar, né? Então, o saneamento básico é um conjunto de medidas que vão visar as condições ambientais mais apropriadas à vida. E o saneamento básico ele vai consistir em um abastecimento, em purificação da água, né? Coleta de lixo, construção de rede de esgoto. Existem muitas ruas que não existe esse sistema de rede de esgoto, o que facilita, por exemplo, uma das doenças que nós trabalhamos, a leptospirose, a disseminação da leptospirose. Controle da poluição, a limpeza dos lugares públicos pelos órgãos do governo, enfim, conservar os meios naturais e eliminar o que representa risco para a saúde dessa população. E o grande maior risco que nós vimos nas aulas foi a questão da água contaminada. A água contaminada, ela acarreta muitas doenças parasitárias, né, e inclusive a cólera, né, as diarreias, esquistossomose, ou a barriga d'água, nós vimos, e algumas verminoses são geradas por conta da água contaminada, né? Principalmente na época de chuvas, as águas elas vão de abastecimento, elas podem vir contaminadas, porque devido à quantidade, o volume de água, por muitas vezes não há um tratamento adequado, né? Então a capacidade da água ser muito extensa e não existir um tratamento que comporte, que suporte, na verdade. E essa drenagem, a drenagem de não, no momento, organizando aqui melhor. No momento da chuva, em altos volumes, lixos que estão em ruas, esgotos sem tratamento, toda essa chuva, quando vier, vai levar esse lixo, esse esgoto, esses restos orgânicos para onde? Para próximo da população, para lagoas. Muitos invadem as casas, a gente está cansado de ver nos noticiários, né, quando as águas inundam as ruas, e aí acaba tendo um acesso maior a essas doenças, né? E por sua vez, as piscinas e os lagos recreativos, eles também precisam também apresentam uma considerável contaminação, oferecendo risco às pessoas, né? Então, essas piscinas, esses lagos precisam também de uma supervisão, de uma fiscalização. Então, a água ela tem que ser adequadamente tratada para ser ingerida, tem que ser fervida ou filtrada. Esse é o nosso primeiro passo, primeiro combinado. E aí nós temos também um outro processo, na verdade, 3 processos que nós vamos ver aqui: esterilização, desinfecção e asepsia. Vocês podem acompanhar na página 46 da apostila. A esterilização, a desinfecção e a asepsia são medidas de prevenção para essas infecções parasitárias, através de quê? Através de procedimentos de remoção desses agentes infecciosos. A esterilização, ela vai destruir todas as formas de vida microbiana, né? Vai matar, inclusive, os esporos, né, que estão além de fungos. Então, existe um determinado objeto na esterilização, que ou na superfície ou no seu interior vai ser responsável por eliminar essas formas de micróbios, e ela vai ser utilizada tanto por métodos físicos ou químicos, né? E nós vemos dentro da legislação o vapor seco, vapor saturado sob pressão e agentes químicos, né? Nós não vamos adentrar profundamente agora nesse quesito, mas vocês vão ver mais à frente, com o decorrer do curso, essas formas de esterilização, né? Porque o nosso foco aqui é saber que existem formas que possam colaborar com a diminuição desses micro-organismos, tá? E a proliferação das doenças.
A desinfecção já é um processo que vai remover a maioria desses organismos patogênicos, mas não necessariamente os esporos, né? Existe uma superfície. Pode ser feito em vapor úmido por processos físicos, né? Nós chamamos de pasteurização, água em ebulição ou fervura. E também existem os processos químicos, por meio de imersão nas soluções germicidas. Essas soluções podem ser o álcool etílico, a 70%, ou então o cloro e os compostos do clorados, fenólicos, formaldeído. São formas de desinfecção. Lembrando que esse processo ele não remove os esporos. Tá? Os esporos é a esterilização. E a asepsia, que vai ser o conjunto de medidas que vão visualizar essa redução do número de micro-organismos, evitando a disseminação ou contaminação de uma área ou de um objeto estéril. E aí ela vai se classificar em asepsia médica, que essa asepsia ela vai diminuir o número de micro-organismos, impedindo a passagem de pessoa para pessoa, através de uma técnica asséptica, e a asepsia cirúrgica, onde vai tornar esses objetos livres de micro-organismo através de uma técnica estéril. Né? Então, a asepsia médica, ela envolve uma técnica asséptica, e a asepsia cirúrgica, ela envolve uma técnica estéril. Sim, existe uma antisepsia na página 47, vocês podem acompanhar. Falei só 3, mas na verdade quero corrigir que são 4 formas. E essa antisepsia vão ser medidas que vão diminuir, prevenir o crescimento desses micro-organismos através da aplicação de um agente germicida, certo? Então, é importante que possamos conceituar, diferenciar esses tipos de controle das manifestações dos parasitas, dos micro-organismos. E quais são essas medidas de prevenção que nós, de forma simples, profissionais da saúde, podemos estar desenvolvendo primeiramente em casa, para depois nós ensinarmos para as pessoas da nossa comunidade, para a nossa família, para amigos, e contribuir com a diminuição, ou então com o extermínio, né, vamos falar assim, dessas parasitoses, dessas doenças que afetam a nossa saúde. E aí vocês podem acompanhar todas essas medidas de prevenção na página, deixe-me ver aqui, 47 da nossa apostila. Sim, essas medidas desempenham, né, não só essa questão de não infectar, como também não transmitir para outras pessoas que já se encontram infectadas ou debilitadas, né? Existem muitas patologias relacionadas à imunidade do paciente. Nós vamos ver imunologia na próxima aula, porque é o nosso próximo capítulo. Então, existem muitas pessoas que possuem essa imunidade baixa, e por muitas situações também nos encontramos assim, por uma má alimentação, por estresse, fadiga, correria, enfim. E quando se tem a disseminação ou a infecção de doenças, eu estou próximo de pessoas que não têm esse cuidado de, ao menos o simples cuidado de higienizar as mãos, vai estar tanto colaborando para o aumento dessas doenças como a disseminação delas. Né? Então, aqui na apostila existem exemplos de aplicações de como nós podemos evitar. Número 1, higiene pessoal, lavar as mãos, tomar banhos diários, muito importante tomar banhos diários, manter as unhas cortadas, escovadas,
né? Não deixar essa unha grande, porque quanto maior, mais fácil vai ser ali um ambiente propício para a proliferação dessas doenças, surgimento desses micro-organismos. Escovadas, cortadas, vai trocar roupa, lençol de uso pessoal da casa com frequência, escovar e cuidar dos dentes diariamente, somente defecar em privadas e fossas, quando isso for possível, né? Dar destino seguro aos dejetos fecais, porque nós vimos que muitas doenças são devido ao contágio de pessoas que estão infectadas, por exemplo, hepatite A, e aí essa pessoa vai evacuar em um local que é próximo a rios, e aquilo vai levar a doença para outra pessoa, né? Então, que se possível, né, procura um lugar, um ambiente privado, fossa, que você saiba que vai ter um destino correto, não vai ser, assim, uma porta para surgir uma doença em outra pessoa, tá? 2, beber água somente filtrada ou fervida. Nem preciso falar muito sobre isso, né? Bem claro. Lavar muito bem as verduras, frutas, legumes que vão ser consumidos cru. Evitar o consumo dessas carnes e derivados crus, né? Linguiça, salame, churrasquinhos ou mal cozidos. Olha, cuidado com as verminoses, as tênias, tá? Pessoal que gosta de comida aí mal passada. Não é chique, tá, gente? Na verdade, é um perigo, é uma porta. Proteger esses alimentos de poeira, de insetos. Existem as baratas, as moscas, que elas podem transportar, né, através das suas patas, formas resistentes desses parasitas. Não utilizar fezes humanas como adubo nas hortaliças e demais lavouras. Sim, existem situações em que as pessoas usam, então não é interessante utilizar, até porque não se sabe como tem sido sua alimentação, quais são os parasitas que existem dentro de você. E você vai colocar assim no ambiente, vai acabar contaminando outras pessoas. Jamais defecar ou lançar fezes diretamente na águas e rios, água de rios e lagoas. Vai fazer esse diagnóstico e o tratamento correto sempre que houver suspeita. Não é fulano tomou tal, eu vou tomar tal medicação. Eu vou procurar um médico mais próximo para fazer exames, checar qual é o diagnóstico e fazer o tratamento adequado. 9, proteger os pés e as pernas com sapatos e botas impermeáveis sempre que for trabalhar na lavoura ou então pisar em solo suspeito de contaminação fecal. Você não sabe o que tem naquele ambiente, né? É um desconhecido, ou então não é um terreno meu, mas aí você não sabe quem está ali passando, quais os animais que estiveram ali, porque nós vimos também que existem doenças que o animal, ele não é o hospedeiro, mas ele transmite, né? Ele vai ser, na verdade, um elo da doença com o ser humano, e ali ele está sendo só uma forma de transmitir a doença. Então, usar sapatos para evitar esse tipo de acontecimento. Vamos proteger as mãos com as luvas quando tiver que manipular objetos contaminados, usar máscaras ao entrar em contato com pessoas sabidamente portadoras de doenças infecciosas. E hoje nós estamos utilizando máscara em todo momento, todo tempo, né? Devido à Covid, exatamente para diminuir esse risco de infecção. Número 11, usar camisinhas quando for manter relações sexuais, porque nós vimos doenças sendo transmitidas por relações sexuais, e a camisinha é uma das formas, não é só a única forma, mas é uma das mais eficientes, baratas, acessíveis formas de evitar. Evitar a presença de animais nas praias, né, cães e gatos, e dar destino seguro às fezes desses animais domésticos. Toxoplasmose foi uma das doenças que nós vimos que
colabora demais essas fezes dos animais, o pelo do animal. 13, preferencialmente morar em habitações de alvenaria, que a alvenaria é tijolo, e não em casas de pau a pique, de barro, né, cobertas de palhas, como possível, né. Não vou falar que existem pessoas que podem deixar de morar, não. Existem pessoas que só têm esse tipo de casa para morar, né, mas é importante a disseminação de informação, que essa pessoa busque um local mais seguro, porque aqui nós vemos um grande risco de doença de Chagas, que pode levar a um óbito, né. Na 14, nós temos cobrir as janelas com telas e usar mosquiteiros nos quartos com proteção dos mosquitos. 15, usar os repelentes sempre que for possível, né, para expor esses mosquitos, principalmente ao anoitecer. Usar roupa adequada para se proteger dessa picada nas zonas rurais endêmicas, onde, por exemplo, garimpo, minério, onde tem derrubada de matas, principalmente nessas zonas. Eu vou também interessante utilizar o uso de inseticidas nessas áreas. O mais importante é a vacinação, gente, no 18º dia, vacinar contra essas doenças. Vacinação é um caminho de prevenção. Estudos são feitos, levantados, doenças são erradicadas devido ao controle de vacinação, devido ao número de pessoas vacinadas. Então, vacina ajuda, vacina contribui com a redução dessas infecções, tá? Utilizar seringas e agulhas descartáveis, não pode reutilizar agulha e seringa, porque também existe a forma de transmissão de hepatite B através dessas seringas, essas agulhas. Eliminar as águas paradas, porque ali pode surgir, um grande exemplo, a dengue, né? O mosquito fêmea adora água parada, então vamos eliminar essas águas paradas sempre que possível, ficar renovando a água dos nossos potes, das nossas plantas, colocar areia, visitar aí o nosso quintal, ver que tem com a garrafa que está com a boca para cima, vamos emporcar essas garrafas, procurar formas realmente de eliminar essa água parada. Utilizar formas corretas de esterilização e desinfecção, isso nós vamos ver no ambiente hospitalar, existem as técnicas corretas para se eliminar os micro-organismos, para cada tipo de ambiente existe uma técnica. Decisões políticas, é importante buscar sempre a questão de instalações sanitárias, de rede de esgoto, né, questão de limpeza das vias públicas, nossa, isso é muito importante, de rua, de praça, porque no período chuvoso, todo esse lixo que está na via pública, ele vai ter um destino, ele vai chegar em um local onde não vai ter controle de rede de esgoto e pessoas vão ser afetadas por aqui, né? Então, acionar sempre que possível a vigilância sanitária, a questão da fiscalização de indústria, de abatedouros de animais, principalmente relacionado à nossa carne. É preciso ter um controle rigoroso também dos bancos de sangue, né, porque existem doadores que estão passando por um processo de infecção e querem doar, né, mas não é o momento, então precisa-se ter um controle rigoroso sobre essas doações, para que não se leve, né, a proliferação das doenças, da infecção para mais pessoas. Educação sanitária, né, a gente vai formar aqui profissionais competentes que vão ensinar outras pessoas como se cuidar, como manter essa higienização, como manter todo um cuidado na orientação sobre o tratamento, orientar como é que a gente vai prevenir essas infecções. Eu acho que trabalhei bastante isso com vocês. Eram inúmeras doenças, nós vimos muitas doenças, mas
as atividades que foram propostas eram com o intuito de realmente desenvolver em vocês esse senso de orientação para a população. É interessante que a população saiba identificar essas patologias e se prevenir, né? Cuidar. Principalmente a questão do hábito de higiene. E é isso, nós chegamos mais um final de um capítulo. E assim, nós, profissionais da saúde, nós temos essa missão de conscientizar pessoas sobre ser responsável consigo, com as suas atitudes e com a comunidade na qual estamos inseridos. E tudo isso, toda essa disseminação de informações contribui para melhorar essa questão de ambiência mesmo, ou de ambiente, condição de moradia, e para que a gente consiga realmente trabalhar com mais confiança, com mais segurança, não só os profissionais de saúde, mas todos os seres humanos que utilizam da comunidade, que vivem nesse ambiente. Então, que possamos orientar a nossa população para que a gente possa desenvolver uma comunidade saudável, responsável, consciente de todo a consequência do nosso cuidado. Tá certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.